Olá, salve servo da música, servo da igreja. Tudo bem? Estamos aqui para mais um programa que trata dos livros litúrgicos com canto. Já vimos no primeiro o gradual, vimos um pouco do que é esse livro, e hoje nós vamos falar sobre o missal. Então, desde já eu tenho aqui tanto a edição do missal na forma ordinária, como a edição do missal na forma extraordinária. Obviamente, vocês devem imaginar que esse missal aqui, ele não é um missal para uso litúrgico. Esses dois aqui são volumes para uso de estudo ou durante a missa. Esse aqui é muito usado na forma extraordinária, ele é bilíngue, então tem como o fiel acompanhar em português o que é celebrado em latim, né? Mas por que o missal foi inserido aqui entre os livros com canto litúrgico, né? Se nós pegarmos a edição do missal da forma ordinária e olharmos o apêndice, nós vamos localizar os tons que são usados geralmente no que a gente chama de ordomice. Vocês devem ver aqui atrás um livro grande, vermelho, chamado Ordomice. Um dia a gente vai falar sobre ele especificamente. Mas o que é o ordomice? O ordomice é aquilo que o sacerdote cantila. Tá? Então nós temos ali no missal, no apêndice, essa cantilação sacerdotal. Em grande parte está presente, não está completa. No completo mesmo nós vamos ter no ordomice, que nós vamos reservar um programa específico para tratar dele. Mas o que é essencial, então nós temos, por exemplo, a saudação inicial, nós temos as fórmulas de início e terminação de leituras, nós temos o início do prefácio, que antecede o prefácio, que é o diálogo. Tá? O prefácio não tem, nós temos vários prefácios e os prefácios todos vão estar aqui no ordomice. Assim como as orações eucarísticas na forma ordinária, que são várias. Na forma extraordinária, nós temos o cânon romano. Tá? E depois também nós vamos ter o Pai Nosso, o que é do sacerdote, né? Nós vamos ter no missal. Mas, e aí é bom chamar a atenção, nós temos edições de missal, como a edição de Soleme, bilíngue, né? Que traz também os cantos do repertório do gradual. E é bom a gente começar a entender isso, porque os livros litúrgicos mais recentes, eles acabam repetindo conteúdos entre eles. Para você que pretende adquirir um livro litúrgico, você acabar não comprando mais de um, talvez desnecessariamente, e acabar tendo o mesmo conteúdo em vários, né? Eu acabo tendo todos, por causa que eu pesquiso e estudo sobre o assunto, mas, por exemplo, no missal, você já tem muita coisa que pode lhe interessar em certos aspectos. No missal, por exemplo, de Soleme, esse da forma ordinária, você tem o repertório gregoriano escrito do próprio. O que é o próprio? São os cantos que vão mudando a cada celebração. Então, os que tem no gradual, né? O livro do gradual. O gradual já expliquei também na primeira aula que ele é também a fusão de vários livros. Os primeiros livros que continham a liturgia da missa, a gente pode chamar de sacramentários. Nós temos vários testemunhos sacramentários, Gelasiano e etc. E essa forma de missal, ela vai ser uma forma muito consolidada após o Concílio de Trento, que vai definir o que é de fato o rito romano, que deve ser celebrado por toda a cristandade ocidental. No Concílio de Trento, os ritos que tinham mais de 200 anos puderam ser mantidos. Então, alguns ritos religiosos, como, por exemplo, o rito dos dominicanos, né? Dominicanos, cães de Deus, né? Na verdade, é a Ordem dos Pregadores o nome. Então, nós vamos ter os livros litúrgicos dos dominicanos. Nós temos os livros litúrgicos franciscanos. Alguns desses usam o seu próprio rito até para missa, outros não, adotaram o rito romano, como é o caso dos mercedários, né? Então, a partir do Concílio de Trento, o missal vai ser um livro que vai ser muito importante para, em certo sentido, consolidar a liturgia da mesma forma, porque ela tenha uma única forma. Por que foi importante isso no pós-Concílio de Trento? Por causa do problema da reforma protestante, que poderia acabar se infiltrando na missa e acabar mudando um pouco a liturgia da missa. Então a missa precisou ser, de certa forma, a missa que estava em vigor naquela época. Se nós pegarmos os missais anteriores ali,
temos missais um pouco anteriores ao Concílio de Trento, eles vão dar praticamente a forma do que é conhecido como missal de Pio V, né? Que é o missal pós-tridentino. Mas é interessante notar que esses missais, né, se você pegar um missal do século XVIII, você vai ver que ele não contém coisas que contém no gradual. O que contém no gradual? Como eu já falei, as antífonas próprias. Se eu pegar um missal atual agora, você vai ver que eu tenho a antífona de entrada escrita aqui. Por exemplo, peguei aqui a missa da sexta-feira após o segundo domingo de Pentecostes, né? Então tenho aqui a antífona de entrada: eis os pensamentos do seu coração que permanecem ao longo das gerações. Está em português aqui. Se eu pegar isso aqui, também tem as antífonas. Eu tenho as antífonas de entrada, eu tenho os graduais, eu tenho o ofertório, que não tem mais nesse, né? Mas saibam que todas essas antífonas elas não estavam presentes no século XVIII nos missais, porque esse é o livro do cantor. Existe um ministério. E o que é um ministério na liturgia? Digamos que é cada um fazer o que compete a si para fazer a liturgia acontecer. Então tem o livro do cantor, eu tenho os livros com as leituras, eu tenho os livros, o missal, que tem a oração eucarística, a coleta, essas orações do sacerdote, e assim isso vai sendo compondo. E o missal contemporâneo ele acaba agregando tudo isso, né? Porque a partir do século XX nós vamos ter o próprio sacerdote celebrando o que a gente chama de missa rezada, e ele tem que pronunciar a antífona de entrada, né? Então ele vai fazer isso. Não que não tivesse uma missa baixa completa durante a semana, mas isso ficou muito evidente a partir do século XX e mais ainda após o Vaticano II, quando, de certa forma, por algum equívoco, os cantores pararam de cantar as antífonas que estão presentes no missal e no gradual. Talvez porque, como passou por vernáculo e nós não teníamos uma tradução oficial, essas antífonas foram sendo abandonadas, infelizmente, por falta de informação, falta de conhecimento mesmo. Tá? Então, esse é o missal, ele vai ter várias formas ao longo da história, ele vai se consolidar a partir do Concílio de Trento, e a partir do século XX e XXI ele vai ser um livro que traz muitas coisas, né? Infelizmente não traz os prefácios, nós temos o Ordo Missae para trazer essa solução, e não traz também, por exemplo, a oração eucarística e tudo. Mas o missal traz o essencial no seu apêndice, o missal na forma ordinária, com as partituras escritas, que é isso que quero que fique importante, que ele também é um livro litúrgico com canto, tá? Então essa é a mensagem do nosso programa aqui. Fique com Deus, até breve.